Fala galera! Aqui agora para você a melhor aula, a melhor específica de ciências humanas, aqui na número 1. Vamos começar? Qual é a temática de hoje? O que nós vamos abordar hoje com vocês? Hoje nós vamos falar de recursos naturais e fontes de energia. Temática extremamente importante nos nossos diferentes vestibulares e no Enem. Por quê? Vamos pensar pelo menos em 3 pontos principais. A importância dos recursos naturais para a economia mundial, principalmente para a produção industrial, para a circulação de mercadorias e serviços. Segundo ponto, o crescimento da exploração de recursos naturais, principalmente pós primeira e segunda revolução industrial. Fontes energéticas como petróleo, carvão mineral e, mais recentemente, os chamados minerais terras raras ganham espaço nos nossos vestibulares. E, por fim, a importância social da exploração desses recursos. Quando eu falo em importância social, o que eu quero que vocês pensem também? Tudo que tem relevância social tem também relevância ambiental. Segundo a ONU, não há como separar questões sociais de questões ambientais. Então eu gostaria que vocês sempre, ao pegarem qualquer questão, qualquer temática relacionada a fontes de energia, recursos naturais, você lembrasse desses 3 pilares. Isso é extremamente importante na análise de cada questão. Então vamos começar? Olha só, quando a gente fala dessa temática, a primeira questão é você entender o que são recursos naturais e quais são as divisões desses recursos. O que nós temos em geral? Primeiramente, dividimos em recursos considerados renováveis e recursos considerados não renováveis. O que seria então o recurso natural? Qualquer elemento de origem primária encontrado na natureza, que pode ou não ser reposto pelo homem. Então, quando eu falo em minério de ferro, o que eu devo associar? A formação geológica daquele território. Quando eu falo em petróleo, o que eu devo associar? A formação geológica daquele território. E aí, a gente começa a elevar o nosso raciocínio para a interação de conteúdos. Qual interação? Se você é bom de estrutura geológica, já é um primeiro passo para entender áreas que podem ter ou não esses recursos. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Tem recursos naturais que você não encontra no solo ou subsolo. Você encontra na superfície da litosfera. E aí você tem, por exemplo, a biomassa vegetal, da qual, por exemplo, extraímos o etanol. Olha que legal! Uma fonte energética que substitui parcialmente o petróleo. Ou ainda o biodiesel a partir da biomassa. O que eu estou te mostrando já? Que esses recursos naturais são encontrados na natureza, mas em diferentes formas, em diferentes estruturas. E o homem tem o poder de interferir, criando maior ou menor potencial de exploração desses recursos. Mas aí uma polêmica histórica. A grande preocupação com o fato de recursos naturais de suma importância se tornarem escassos, deixarem de existir, como o petróleo, o carvão. E essa polêmica sempre esteve associada àqueles recursos naturais considerados como não renováveis. Ora, então eu não devo me preocupar com os renováveis? Seria essa a ideia? Pois bem, a grande preocupação é que nós não entendíamos bem esse conceito. Por quê? Observe, quando eu falo em recursos renováveis, eu estou considerando que a própria natureza é capaz de repor ou que o homem é capaz de repor na natureza. Mas aí vem uma polêmica. E a água? A água possui um ciclo próprio. Então a natureza autorrepõe a água. Então eu não devo me preocupar com o risco de escassez de água. Esse foi um equívoco histórico. Por que eu estou levantando esta questão? Porque nós sabemos que a água tem capacidade de se renovar naturalmente, mas a cada ano a água se torna mais restrita em quantidade, qualidade e diversidade. Então imagine você
Se eu não me preocupo com os recursos naturais renováveis e uso de forma arbitrária, de forma predatória esse recurso, ele pode continuar a existir, mas não com a mesma qualidade. Qual é o problema disso? A água se torna escassa em qualidade. Isso significa dizer que o custo da mesma vai aumentar e ela vai provocar uma divisão social. Por quê? Nem todos terão condições de pagar por esse recurso de alto custo. Então eu não posso me preocupar apenas com os recursos chamados de não renováveis. Eu tenho que me preocupar também com os recursos naturais renováveis. E aí a gente coloca uma outra questão para você. Por que os não renováveis sempre foi objeto de preocupação? Porque eles estavam associados à produção econômica, minério de ferro, carvão mineral, o petróleo, principalmente a partir do século XIX, com o advento da segunda revolução industrial, e eles são não renováveis. E se eu não tiver mais petróleo, como fica a indústria? Então para e pensa. Esse é o momento de você interagir com a questão. Não adianta você pensar em um recurso que é escasso, que não é renovável, e desprezar o que é renovável. Por quê? Eu posso estar perdendo em quantidade, qualidade e diversidade. Então, o discurso predominantemente na atualidade é pensar os recursos naturais a partir dos 3 pilares: quantidade, qualidade e diversidade. Logo, tanto faz se ele é renovável ou não renovável. Eu devo me preocupar com a preservação e a conservação desses recursos para gerações futuras. E qual é o elemento que vai trazer para nós essa discussão, né? O elemento que nós temos é a chamada matriz energética, a base de energia de um determinado país. Como é a composição desta matriz energética? É o petróleo, que é a base? É a energia nuclear? É a energia hidroelétrica? É a energia da biomassa? E como que nós fazemos uso desses recursos? É de forma predatória ou é de forma conservacionista e preservacionista? Essa é a nova discussão sobre esse tema, para que os países possam ampliar de forma significativa essa matriz de forma sustentável. Então vejamos, quando eu falo dessa temática, o que a gente observa dessa matriz? Veja na tela, derivados do petróleo, 36%, enquanto nós temos derivados da cana, 17%, temos ainda energia hidráulica, representando 12%, gás natural, 12%, lenha e carvão vegetal, 8%, e temos ainda o carvão mineral representando 5% e outras fontes renováveis com apenas 5%. O que você vê desse quadro de um modo geral? Você vai perceber que na matriz energética brasileira nós temos um percentual muito significativo de energias renováveis. Por isso, muitos autores vão afirmar que o Brasil apresenta na atualidade uma condição privilegiada em termos de diversidade energética e de potencial para ampliar ainda mais o uso de energias consideradas renováveis e ou alternativas às fontes tradicionais. Mas vamos andar um pouquinho. Olha só, quando eu falo de matriz energética brasileira, o que você percebe? Aqui nós temos uma demonstração da matriz elétrica. E aí você vai ver que 60% dela é de energia hídrica, aproveitando o potencial dos nossos diferentes rios. O que temos ainda? 15% de energia fóssil, 8% de eólica e vamos ter cerca de 9% da biomassa. O que é a grande temática então? O Brasil ampliar o aproveitamento da energia eólica, o aproveitamento da energia da biomassa. Em razão da extensão territorial brasileira, nós temos condições de ampliar ainda mais essa matriz de energia elétrica no Brasil. Porém, isso demanda investimento. Isso é crucial, isso é fundamental para atingirmos um patamar de desenvolvimento econômico considerado sustentável, não predatório, mas sim
preservacionista e conservacionista. Esse é um discurso que hoje prevalece entre os ambientalistas, porém ainda enfrenta muita resistência, principalmente do lobby das grandes empresas, onde, veja você, nós temos apenas cerca de 5% de importação de energia elétrica. Mas veja, importamos do Paraguai, por exemplo, o caso de Itaipu, mas para o potencial do Brasil, nós não deveríamos ter nada de importação. Essa é a grande questão. Mas vamos evoluir um pouco para vermos como isso tem aparecido nos vestibulares. Veja a questão. A maior parte da energia produzida no Brasil é elétrica, gerada por força hidráulica em usinas hidrelétricas como a de Itaipu, binacional, localizada na divisa internacional do estado do Paraná. Sobre a questão energética e a participação do estado do Paraná na produção, assinale o que for correto. Item 1. O maior potencial hidráulico do país está concentrado na bacia do Paraná? Errado. É na bacia amazônica. Item 2. Devido à rigidez das normas ambientais estabelecidas até meados da década de 80, a política governamental prioriza a construção de usinas hidrelétricas com pequenas represas. Aqui nós temos dois erros. O primeiro erro, ele diz, devido à rigidez das normas ambientais estabelecidas até meados dos anos 80. Na verdade, é o inverso. As normas se tornaram mais rigorosas a partir de meados dos anos 80, quando a questão ambiental ganhou importância na nossa legislação. E tem um segundo erro. Ele diz, a política governamental prioriza a construção de usinas hidrelétricas de pequenas represas. Isso está errado. Qual é o exemplo mais recente? Belo Monte, no Rio Xingu, na região amazônica, e o complexo do Jirau, no Rio, que hoje é muito famoso, a usina de Santo Antônio. Ora, mas calma aí, onde que isso está? Lá em Rondônia, na divisa com o Acre. O que nós temos ali? Nós temos duas mega usinas, uma já está pronta, que é a de Santo Antônio, e temos em construção a usina do Jirau. Então, Belo Monte, Santo Antônio e Jirau são exemplos de grandes usinas que formam grandes lagos. Então, esse também é um erro. Aliás, esses lagos geram grandes impactos socioambientais. Item 4. A Itaipu Binacional é uma das maiores hidrelétricas do mundo, tanto em termos de geração de energia quanto de capacidade instalada. Essa está correta. Ela era a maior do mundo, se tornou a segunda maior após a construção da usina de Três Gargantas na China. Hoje ela é a segunda. Perfeito. Item 8. O salto de 7 quedas foi preservado apesar do represamento do rio Paranapanema, no ato da construção da hidrelétrica de Itaipu. Visualize. Essa é uma questão histórica importante. Uma das grandes questões ambientalistas foi a eliminação do salto de 7 quedas, considerada uma das grandes maravilhas do mundo. Então a afirmação está errada, infelizmente. Item 16. Em termos de capacidade produtiva, a usina hidrelétrica de Belo Monte foi projetada para ser a segunda maior do Brasil. Olha só o detalhe da questão. Essa está perfeito. Ela é a segunda maior e a terceira maior do mundo. Então uma questãozinha aí bem tranquila para você, sem maiores problemas, muito atual sobre o aproveitamento do potencial hidráulico no país. Mas vamos um pouco mais. Olha uma outra questão extremamente importante. A temática desenvolvimento sustentável é corriqueiramente repetida para vocês. Mas o que vem a ser isso? A definição todos sabem, esse não é o problema, tá? A definição todos têm ela de forma muito clara. O que eu quero aqui é as origens dessa premissa. O que pressupõe na prática? Que nós devemos suprir a demanda dos recursos, sim, devemos explorar, mas de forma sustentável e preservacionista, de modo a garantir a existência desses recursos para futuras gerações. Então, tudo isso surge a partir do relatório Brundtland, de 1987, que pressupõe uma relação de equidade entre a viabilidade econômica, a viabilidade ambiental e a viabilidade social.
E aí, automaticamente, começa a existir o maior rigor das legislações no âmbito mundial. O Brasil, a partir da Constituição de 1988, incorporou esses princípios e, por consequência, passou a ter legislações mais rigorosas, inclusive tornando obrigatório o EIA-RIMA, que representa o quê? O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente, cujo objetivo principal é levantar todos os impactos em termos ambientais, sociais e econômicos e apontar, por meio do relatório, quais serão as ações de mitigação, as ações de preservação, as ações de conservação e as ações compensatórias. É a partir de então que a legislação fica extremamente rigorosa e começa a trabalhar essa temática de forma mais precisa, de forma mais regular. Portanto, a Constituição Federal de 1988, em razão deste fato de ter incorporado, ter interpretado isso e transformado em direito constitucional, ela acabou determinando o quê? Que ela não fosse meramente uma Constituição cidadã, mas sim também chamada de Constituição Verde. Por quê? Foi a primeira vez que uma Constituição brasileira incorporou os princípios da sustentabilidade e passou a ter um capítulo próprio para a questão ambiental. Significa dizer, então, que na Constituição brasileira, questão ambiental é um direito difuso. O que significa isso em termos práticos? É um direito coletivo, é um direito de toda a sociedade. Logo, é responsabilidade não apenas dos dirigentes, mas de toda a população lutar pela conservação e preservação dos recursos para gerações futuras. Então, se você quer implantar um projeto de exploração de um recurso, seja ele energético ou não energético, o que é necessário? O EIA-RIMA. Esse EIA-RIMA será encaminhado para quem? Para o IBAMA, ou órgãos ambientalistas de caráter ambiental municipal ou ambiental estadual. Se federal, será o IBAMA ou o ICMBio. E o que ocorre na prática? Eles vão analisar se atendem os requisitos da legislação. Quais? O seu EIA, o seu RIMA. Se estiver tudo perfeito, conforme legislação brasileira, é concedida a licença ambiental. Se tem a licença ambiental, a obra poderá ser executada e a exploração desse recurso ocorrerá mediante ações de preservação, conservação, de mitigação e de compensação. É assim que funciona a legislação e, por isso, para muitos, a legislação brasileira se tornou burocrática, rígida e ela precisaria ser mudada. Essa é uma das temáticas que na atualidade está na Constituição brasileira, mas que deputados, senadores sofrem muita pressão para alterar a legislação e liberar a exploração de recursos, principalmente de usinas hidrelétricas. Por quê? A bacia amazônica possui o maior potencial hidráulico do país, porém não é totalmente explorado. E grandes projetos são de interesses das grandes mineradoras que estão de olho na Amazônia para explorar esses recursos. Ok, meus queridos? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês. Voltamos na próxima aula ainda com a temática recursos naturais e fontes de energia. Um grande abraço e até a próxima. Bye, bye!